Aleluia. Queridos, inclusive essa ministração, ela tem esse foco de todos nós estarmos fortalecidos e convictos na palavra do Senhor, de o quão importante é que cada um de nós nos posicionemos diante de Deus, né, com relação à sua palavra, orientados pela palavra do Senhor, para que a nossa nação seja tocada, né, através das nossas vidas, nossos vizinhos, nossos amigos, né, nossos familiares. Então a importância tal da palavra de Deus ser o motivo e ser a nossa vida diária é algo que nós temos que buscar com todo afinco. Inclusive eu quero, nessa perspectiva de ensino, é importante entendermos o seguinte: nós estamos passando o ensino para toda a igreja de uma forma única. Então, às vezes agora entramos num assunto que os solteiros vão falar assim: o que eu estou fazendo aqui ouvindo isso? O que eu estou fazendo aqui? Não sou casado, não... Mas entendam uma coisa, solteiros, né? O Senhor abençoando a vida de vocês com um casamento, vocês vão falar assim: isso aqui não é desconhecido para mim. Eu já tenho referência, eu já tenho ensino a respeito, né, dessa vida do casal, desta vida de relacionamento. Então, por favor, né, agora nesse momento, os que são solteiros, né, continuem com os corações abertos, os ouvidos também, para que a palavra de Deus já vá instruindo vocês, mesmo vocês ainda não estando no relacionamento de casamento. É importante observar todo o ensino da palavra. O Espírito Santo, ele nos foi enviado e o Senhor disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Não é a verdade que você precisa ouvir agora, é toda. Mas agora eu não sou casado, para que ouvir essas verdades? Mas é toda a verdade. A Bíblia, né, nosso manual de vida, a referência que nós temos de Deus para nós vivermos é a palavra, e ela é toda. Então aproveitem um momento. Como também eu falei no começo, né? E os que estão casados, que ouviram até agora falando a respeito de relacionamento? Nossa, parece que estou relembrando só como era. Não. O foco sempre é, querido, Deus estar instruído para eu instruir a outros. E até quero dizer assim para os jovens, os solteiros hoje aqui, conhecedores do que é necessário para o bom relacionamento de um casal. Você, como filho, é parte integrante da família e tem um aspecto muito importante para que tudo isso aconteça, né? Quando falar a respeito do que o casal tem que orar, então o casal vai orar e os filhos não têm nessa necessidade de estar orando? Lógico que tem. E aí eu falo para os filhos agora: e se porventura os pais estiverem com alguma dificuldade de tempo, de momento ali para estar orando, tendo o tempo junto com Deus ali a sós, até mesmo sem vocês, solteiros, por favor, entrem em oração pelos pais de vocês. Nós somos uma família, então todos nós temos que cooperar, e segundo a justa cooperação de cada parte, aí é que há edificação. Amém, solteiros? É a mesma coisa que nós falamos para os pais: pais, vocês já não estão nessa etapa do relacionamento, mas olhem para os filhos, vocês precisam ajudar os filhos a se encontrar, né, nessa mudança da vida, nesse turbilhão de hormônios, de mudança, de decisões na vida. Os pais precisam estar atentos. Mas eu não estou mais, agora estou casado, não preciso mais me preocupar com o relacionamento. Mas e os filhos, os netos, os discípulos, aqueles que estão ao redor? Então todos nós temos parcela de responsabilidade. Então, né, no andamento aqui, vamos falar um pouco a respeito da vida do casal. Dentro da vida do casal, algumas expectativas sobre o casal de discípulos, porque a palavra de Deus, ela é vida para todo aquele que nele crê. Então, quem nele crê, né, não está condenado, mas agora foi alcançado pela graça e o perdão e a misericórdia do Senhor, e se torna então um discípulo, um servo do Senhor. Não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Então, com quem estamos falando? Estamos falando com discípulos. E discípulo é aquele que obedece o que o seu Senhor faz, o que o nosso Jesus diz através da sua palavra. Nós, como discípulos, obedecemos. E dentro
da vida do casal existem algumas expectativas, porque realmente, irmãos, a vida do casal, essa unidade, né, gerada por Deus, do casamento entre um homem e uma mulher, é uma vida de expectativa. É expectativa para quem ainda não se casou e continua sendo expectativa para quem está casado. Não é, irmãos? Os que estão casados, não é uma vida assim que nós precisamos buscar mais, aperfeiçoar mais, perdoar mais, né? Avançar mais. Tudo isso cabe tanto para o homem quanto para a mulher. Então, falando a respeito desse assunto, em tudo os discípulos devem ser exemplos. Então, uma primeira expectativa aqui, dentro da vida do casal, é que o casal de discípulos precisa ter isso no seu coração. Falando a respeito de casamento, mas também falando a respeito de qualquer momento da vida do discípulo. Eu preciso ser exemplo. Tá bom, eu não casei ainda, mas tá bom, jovem. Você precisa ser exemplo de boas obras. Tá bom, eu já casei. Tá bom, então você precisa ser exemplo com o teu casamento, com teus filhos, com tudo aquilo que te vier à mão. Tenha zelo, né? Faça como ao Senhor, glorifica a Deus com toda a possibilidade que Ele tem te dado como discípulo. Agora, especificamente na vida do casal, o que nós vamos ver? Que ao serem observados, o casal, quem é o espectador? Eu estou olhando para vocês. As pessoas estão olhando para vocês. O que estão enxergando? Nós temos que refletir a glória do Senhor. Nós somos cristãos, pequenos cristos, exemplos, né, parecidos, sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus. Então, quando as pessoas olham para nós, elas têm que enxergar Jesus. E essa expectativa é muito importante, porque em tudo o casal ele precisa expressar a vida de Cristo, em todas as suas atitudes. Em todas as atitudes. Vamos ver algumas. Cumplicidade. O casal, ele precisa ter uma cumplicidade tal que as pessoas olhando falam assim, nossa, mas é diferente. Geralmente aí os casais não são muito cúmplices uns dos outros, não. É cada um por si, cada um quer uma coisa. É cada um defendendo o seu interesse. Mas quando eu olho para esse casal, o que ele fala, ela fala também, ele guarda ela guarda ele, eles têm uma cumplicidade tal que é diferente. Então, o casal tem que ter cumplicidade. Também intimidade. O casal tem que ser íntimo. O casal, ele não tem aquela situação de que, não, isso aqui... o homem fala, isso aqui é para a mulher e não tem nada a ver comigo, e a mulher fala, isso aqui é para o homem e não tem nada a ver comigo. É lógico que tem. Tudo tem. Porque são um só. Então eles são íntimos. Se o homem gosta de sair para jogar bola, a mulher não vai sair. Ele pode ser o atacante, ela é a goleira também, não tem problema nenhum. Mas vamos supor, se o homem sai para alguma atividade de lazer, a mulher também está engajada nessa mesma condição. Ela não pode, tá bom, você vai porque é homem mesmo, e homem tem que ter esses momentos dele. Não. Tem que entender, tem que ter intimidade em todas as áreas. Se é do lazer, como o homem também entendendo as necessidades da mulher, né? Quando a mulher precisa fazer alguma coisa, ter alguma atividade, eu gosto mais, né, de fazer caminhada, de cuidar, ou fazer trabalhos manuais, que seja. Então não é assim, não, essa é coisa de mulher não tem nada a ver. Tem que ter intimidade, né? Pode chegar ao ponto de fazer as coisas juntos, né? Mas, sei lá, eu acho meio esquisito. Se eu for fazer artesanato com a Leia, e a Leia for andar de bicicleta comigo na trilha, mas pode também, não tem problema. Pode, não há problema nenhum. Mas vamos lá. Amor. Quando as pessoas olham para o casal, olham para os discípulos, é um casal que está exalando esse amor. Sabe o bom perfume de Cristo? Né? Quando as pessoas olham para o casal, automaticamente são atraídas por esse amor.
As pessoas estão sendo atraídas para perto de nós por esse amor, por esse cuidado, por essa expressão de Deus? Temos que observar isso. O casal discípulo precisa expressar enfaticamente o amor, e o amor de Deus. Como que eu vou expressar o amor de Deus? Em primeiro lugar, a palavra fala que nós verdadeiramente seremos discípulos dele se nos amarmos uns aos outros. A pessoa que eu mais estou ligado ali é a minha esposa, mais ainda que os próprios filhos. Então o casal olhando e desfrutando e vivendo intensamente os dois essa condição de amor de Deus, consequentemente as pessoas vão ver isso e vão ser atraídas por este amor. Outra coisa, respeito. Muito importante. O casal, ao ser observado, né, ele é referência de que, nossa, como que a esposa respeita o marido respeita a esposa, não só nos limites, não só nas necessidades, mas num contexto geral, há um respeito tal que é diferente daquilo que o mundo coloca por aí. Eu não preciso respeitar, eu preciso ter a minha vontade satisfeita. Então, se atropela todas as coisas, se esquece o respeito e busca-se, então, somente a satisfação própria. Isso é os casais que não conhecem a verdade da palavra. Mas quando o casal submete a palavra de Deus, há um respeito mútuo. Então, as pessoas são atraídas também, observam com clareza, há respeito entre o casal. Também, cuidado mútuo, né? É muito lindo ver quando há esse cuidado, né, tanto do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. É muito importante que isso aconteça. Eu tenho um testemunho particular que a minha mãe se converteu por ver uma expressão de carinho e de cuidado de um irmão pela vida de uma irmã, quando ela veio visitar a igreja. Ela viu o irmão carinhosamente arrumar o cabelo da esposa assim. Ela falou, isso aí, quero para mim. Então, nós temos que ter essas expressões naturais de cuidado, né? O esposo para com a esposa e a esposa para com o esposo. Não é apenas roupa, comida, casa limpa, o marido sair para trabalhar e suprir, trazer dinheiro para casa. Isso não é cuidado no geral. Existem muitas outras funções que, na realidade, nós devemos exercer para ter esse cuidado, essa primícia de cuidado de uns para com os outros. De observação. E só há essa intimidade quando nós temos um tempo, né? Ontem ainda o André citou sobre isso, e é uma verdade, nós precisamos parar para observar uns aos outros. Nós vamos falar mais para frente a respeito de comunicação. Às vezes nos achamos pessoas mais comunicativas do mundo, mas vocês vão entender que na realidade nós estamos trocando informação e não nos comunicando. E isso é muito prejudicial para a vida de um relacionamento. Então, o cuidado mútuo de um para com o outro tem que ser algo assim que as pessoas ao olharem falam, nossa, mas como? Como que esse irmão cuida ali da esposa nos detalhes? Como que essa irmã cuida nos detalhes do esposo, dos filhos? E assim por diante. O discípulo precisa, né, transparecer essa vida, né, de cuidado de um para com o outro. E somente através da palavra de Deus o casal vai saber como viver essas realidades. Como que é que nós vamos praticar isso, irmãos? Como que vamos pegar esse pacote de cumplicidade, intimidade, amor, respeito e cuidado mútuo? E falar assim, agora tá bom, agora é só eu viver tudo isso, eu vou fazer uma tabelinha, vou colar na frente da geladeira e vou lá, bom, agora eu tenho que ser cúmplice da minha esposa, íntimo dela, amar ela, respeitar ela e cuidar dela. Aí amanhã eu vou de novo, eu tenho que ser cúmplice da minha esposa, respeitar, amar ela. Daqui a pouco a gente não vai ler mais. Porque isso demanda muito esforço da nossa parte. Eu diria o seguinte, observe cada um dos pontos. Qual é o nível de cumplicidade? Precisa aprofundar mais? Então vai. Às vezes eu tenho um respeito já, nossa, eu não, né, já está no nível, já está numa condição muito boa. Por que eu não falo o total? Porque ninguém chegou ainda ao total, irmãos. Todos nós podemos melhorar.
Se eu já estou assim muito bem, então significa que eu posso melhorar mais um pouquinho, porque o nosso patamar é Cristo Jesus. Até chegarmos à imagem dele, pode ficar tranquilo que ainda tem coisa para melhorar. Talvez para uns menos, talvez para outros mais, mas ainda tem coisa para melhorar. Então vamos por parte, fazer um checklist. Será que, como é que está a cumplicidade, intimidade, amor, respeito, cuidado? E aí você pode até acrescentar outros pontos. Esses são os básicos, né? E eu só vou alcançar isso se eu tiver a base e fundamentado na palavra de Deus. Senão nós não conseguimos avançar. Mais um pouquinho ainda a respeito da vida do casal. Um outro aspecto muito importante, a boa comunicação. Esse é um dos pontos, irmãos. Se não for, não vou falar que é o mais importante, porque todos são importantes, mas esse é um dos pontos aonde nós, seres humanos, talvez tenhamos a maior dificuldade. Pessoas muito extrovertidas e que conversam bastante não significam que elas se comunicam bem. Elas podem trocar muita informação. Elas podem chegar até o ponto de fazer com que os outros achem que está tudo bem por uma forma de falar, por uma forma de levar a conversa, mas lá no interior, lá no cerne da situação, na sua alma, de repente ali está fragilizado, fragilizada, está estraçalhado. Mas a comunicação aqui, a verbalização, a gente dá jeito para tudo. Dá nó até em goteira. Posso estar mal aqui, mas de repente eu vou ali, eu preciso conversar com tal pessoa, exercer minha função, trabalhar e assim por diante. A gente dá um delete aqui, um stop, agora eu vou entrar no modo trabalho. E de repente aquela conversa toda muda, mas lá dentro a pessoa está estraçalhada. Mas, quando eu falo do casal, irmãos, nós que somos casados sabemos, nós podemos até chegar na esposa e falar, não, está tudo bem, está tudo certo, só esquecemos do detalhe. Nós vamos ficar com ela, nós vamos dormir com ela, nós vamos acordar com ela. E aquilo que está dentro de nós se exterioriza. Então, de repente, eu não vou mais falar um boa noite, ou então dar um beijinho de boa noite, como eu sempre dei, aí já vai acender um alerta. De repente, no outro dia de manhã, já acordo e não quero, né, atrapalhar ela, não porque eu não quero atrapalhar, porque eu não quero que ela acorda mesmo para não descobrir que eu estou, na verdade, ali guardando alguma coisa que está me incomodando. E nós não temos jeito. Nós vamos expressar aquilo que está lá dentro. A própria palavra fala que não tem nada que esteja encoberto que não vai ser revelado. Então o que nós temos que fazer? Vamos para a cruz direto. Nossa, eu estou magoado com isso, eu estou pensando isso, eu estou sentindo com isso. Temos que ser. Mas vamos entender o seguinte, olha. Amar é se comunicar. Quem ama, naturalmente se comunica. Vamos entender, eu não estou falando de conversar. Não é que quem ama conversa. Eu estou falando de comunicação. Muito além das nossas palavras, nós podemos nos comunicar com todo o nosso corpo. Então, às vezes, eu estou tentando controlar com a palavra uma situação, mas o meu corpo não está naquela expressão toda aqui, não está acompanhando a palavra. Agora vocês vão entender o seguinte, por que as mídias têm crescido grandemente e tem sido impactante na vida de todo ser humano que não entende a palavra de Deus? Porque a pessoa se esconde atrás de um display e aquilo que se escreve, o que se grava, é exatamente aquilo que a pessoa quer que a outra fique sabendo. Então, se eu pegar e falar assim para vocês, eu estou bem, né? E eu falo, verbalizando desse jeito, eu estou bem, soa que eu estou bem. Aí o irmão vem aqui me cumprimentar, me dá um ósculo santo. Não, irmão, depois, amanhã, estou bem? Falei, mas logo o meu corpo expressou que não estou tão bem assim. Eu não quis ali conversar com o irmão, cortei a volta, né? Isso acontece com marido e mulher também. Agora, aqui, você já imaginou eu colocar lá no grupo? Hoje tá 1000 maravilhas. Manda
agora eu posso chorar em paz, porque todo mundo vai achar que eu estou bem, Me escondo atrás. Então isso não é comunicação. Vocês vão entender por quê. As atitudes, elas valem mais que as palavras. Conhecemos aquela frase também que diz que as palavras cochicham, mas as nossas atitudes, elas gritam. Então eu falo para vocês, eu estou bem. Ô, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Então eu estou bem. Eu estou bem, né? Isso acontece muito no cuidado de vidas, assim, né? Pelo cuidado, a gente sempre está perguntando para os irmãos. E aí, meu irmão, tudo bem? Aí o irmão fala, tudo bem. O que eu tenho que crer, irmãos? Que está tudo bem. Eu não vou chacoalhar meu irmão e falar assim, cai algum pecado daí porque eu estou vendo que não está bem. Está tudo bem, eu vou crer nisso. Aí, logo o irmão, passa 1, 2 semanas, aquele irmão que sempre estava comunicando, sempre estava vindo, cumprimentando, às vezes, me dá um abraço aqui, aquele irmão, aquela coisa formal assim, para todo mundo ver, meio farisaica, né? Paz, irmão! Não tem mais aquele abraço. Então, as nossas atitudes, elas gritam. Vamos entender o porquê. As palavras comunhão e comunicação, ela tem a mesma raiz. Por isso que eu não posso dizer que eu me comunico bem porque eu falo ou porque eu escrevo bem. Porque ela tem a mesma raiz de comunhão. Então aquilo que eu falo tem que condizer com aquilo que eu sou e faço. Porque comunhão tem o sentido de ter em comum. Então se eu digo para a pessoa, eu estou feliz hoje, então eu tenho essa felicidade em comum com você. Eu estou comunicando a minha felicidade e eu tenho como, nossa, eu não estou aguentando felicidade. Vem cá, me dá um abraço, vamos lá ver o que Deus está fazendo. Tem atitude, tem interação. Então comunicação é isso. É sim falar, mas ao mesmo tempo expressar. Ela tem a mesma raiz ali. Nosso Deus é amor e o seu anseio é ter comunhão conosco. Então Deus, ele quer sim se comunicar, mas a comunicação que Deus sempre vai querer dos seus filhos é uma comunicação com comunhão. Então eu leio a palavra de Deus, olha só que interessante, eu estou me comunicando com Deus, eu oro ao Senhor, né? Eu leio a Bíblia, eu jejuo, mas o Senhor quer ter comunhão comigo. O que Ele quer ter comigo? Ele quer que essa palavra seja comum para mim. Então, se aquilo que eu leio, a minha vida de oração, a minha vida de jejum, ela não me levar a viver a vida que está na palavra de Deus, eu não estou tendo comunhão com Deus. Eu estou me comunicando verbalmente, tentando fazer alguns ajustes, arranjos ali, cristãos, né, da situação, mas eu não estou verdadeiramente, profundamente me comunicando com Deus. Porque a comunhão, ela não está sendo plena. Em algum momento, ali eu não estou exercendo, eu não estou permitindo que esta palavra seja vida na minha vida. Então, como que Deus vai ter a palavra dele em comum conosco? Está aqui, mas se ela não saltar daqui e encontrar lugar no meu coração para gerar vida, não é incomum. Ela só é a verdade do Senhor. Essa deve ser a vida do casal, repleta de comunhão e comunicação e amor. Porque Deus é amor. Deus é amor, Deus é a comunhão, Deus é a comunicação, Deus é tudo, irmãos. Então o casal ele vai expressar, né, todas essas verdades ao mesmo tempo, ora com mais intensidade numa situação, ora com menos intensidade, mas em todo o tempo o casal ele está expressando e precisa buscar expressar esta vida de Deus. Amém? Só um acertinho aí na página 71, várias versões das Bíblias dos irmãos, é o versículo 14. É o versículo 14. 2 Coríntios 13, está aí, né? Na hora que você for ler na sua Bíblia, talvez esteja no versículo 14. Amém? Então, a página 72. Avançando na vida do casal. Agora, além de nós entendermos o que é comunicação, nós agora entramos nesse aspecto. Usar bem
a comunicação? O bom uso das palavras. Por que o bom uso das palavras, querido? Porque está na nossa boca poder, gerar vida ou morte. É isso que a Bíblia me ensina. Então está na nossa boca a condição de nós verdadeiramente sermos discípulos de Jesus e não permitir que dessa fonte saia água amarga. Tem que sair somente palavras que abençoam, somente palavras boas. Então, um texto de Tiago 3:2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. É simples assim, irmãos. Está aqui, bem pequenininho, dentro da nossa boca. Mas vocês já perceberam, entenderam o poder que ela tem? Quem que está conseguindo controlar todo o corpo aí? A palavra fala que se eu conseguir controlar a língua, olha só, se fosse um outro órgão maior, difícil acesso, mas a língua está aqui, está presa ainda entre todos os dentes, qualquer ameaça de fazer alguma coisa errada, nós podemos dar uma dentada nela, mas nós não fazemos isso. Se ela for querer correr para algum outro lado que não for da vontade do Senhor, nós podemos dar uma dentada nela, mas quem que faz isso? Difícil. Então nós, muitas vezes, estamos sofrendo por falta do próprio controle de um membro aqui do nosso corpo tão pequenininho chamado língua. Agora, olha que varão perfeito seria esse se ele não tropeçasse em palavra alguma. Quem sabe um dia o Senhor me ajude assim a conseguir controlar, e eu sei que Ele é da vontade dEle, que todos nós controlemos a língua cada vez mais. Vamos dizer o seguinte, eu já controlei X, mas ainda tem um alfabeto inteiro para eu controlar ela, então temos que avançar. Agora estou me perdendo aqui, estou me perdendo aquilo outro. Anteriormente falamos a respeito dos xingamentos, do tipo de palavra torpe, palavra fora de hora. Então, todas as palavras que não devem fazer parte da vida de quem é discípulo de Jesus. O nosso exemplo sempre será quem? Jesus Cristo. E Jesus, ele jamais saiu da boca dele alguma palavra errada. Então, se Jesus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, a semelhança dos homens, significa que nós também podemos, irmãos. Há esperança. 1 Pedro, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele a que julga justamente. Olha que lindo esse texto. Jesus, ele veio, deu exemplo para que todos nós caminhemos nas pegadas dele. Como eu tenho certeza que você já caiu na real todas as vezes que você errou. E na hora que você percebeu, falou assim, olha aqui onde eu estou. O caminho do Senhor era ali, eu dei uma desviadinha. Para consertar, o que eu tenho que fazer? Voltar para os caminhos do Senhor, consertar, pedir perdão, se arrepender, restituir, e vamos vencer as dificuldades. Não vamos carregar, agora eu errei, agora não tem mais jeito, não devia ter errado. O Senhor é misericordioso, mas todas as vezes que nós erramos, é porque nós não estamos nas pegadas de Jesus. Não tem jeito de errar caminhando nas pegadas de Jesus. Não tem jeito. Ele padeceu por nós e para nos deixar exemplo. Então, olha só, ele já sofreu para que nós não sofrêssemos. E mesmo assim, a gente de vez em quando dá uma fechadinha de olho, quer ligar no automático. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Esquecemos um pouco desse versículo. Estou em pé, estou bem, minha vida com Deus está assim, está assado. E de repente damos uma desligadinha, agora estou tranquilo. E logo percebemos que o automático nos levou para a nossa vida natural, longe de Deus. E aí o Espírito Santo nos traz pela misericórdia. Mas olha os exemplos de Jesus nesse texto. Diz que ele não cometeu nenhum pecado, não foi encontrado na boca dele nenhum pecado, nenhum engano.
Mas no versículo 23 já fala assim, ó, o qual, quando o injuriavam, não injuriava. É igualzinho a gente, né, irmãos? Chega alguém, fala alguma coisa contra você, aí você fala assim, aleluia, Jesus. Bem-aventurados os perseguidos, aleluia. Nós estamos envoltos assim, numa condição espiritual extrema, onde as palavras não afetam o nosso emocional, não afetam a nossa reação. É ou não é? Não é. A pessoa vem com uma injúria, olha, se nós tivermos com muita comunhão com o Senhor, a gente engole grosso, a coisa vem aqui, vem na... Mas eu vou responder para Ele. Quando a gente está muito em comunhão com Deus, a gente controla. Mas que veio até aqui para vomitar em cima da pessoa, tudo aquilo que a gente queria veio. Então nós temos que tomar cuidado. Porque o pecado não é quando a gente morde a pessoa, libera a palavra. A intenção ali já de devolver, já está aqui, ó, vindo do coração, como nós já falamos. Vamos lá, injúria. Agora, quando ele padecia, ele não ameaçava. Quando vem a esposa ou o esposo e faz alguma coisa que o cônjuge não está esperando e pisa ali no calo, e aí de repente, tá vendo? E se você não fizer isso, ou se você continuar fazendo isso, então você vai ver o que eu vou fazer. Bem espiritual, né, irmãos? Bem assim, né? Bem longe da vontade de Deus, né? Nada de espiritual. Então, quando ele era ameaçado, ele não ameaçava ninguém. Mas, olha a condição de Jesus. Sabe por que ele conseguia fazer tudo isso? Porque ele conhecia o Pai. Quando ele tomava uma bofetada num lado da face, ele dava o outro lado, porque assim também ele nos ensinou, porque ele conhecia quem retamente estava olhando a situação. Diz que ele as entregava àquele que julga justamente. Se alguém vier e fazer algo contra você, quem que é que vai julgar a causa? Eu ou Deus? Tem que ser Deus. Porque se eu julgar, eu vou julgar no calor da emoção, da carne, e aí eu vou errar tanto quanto outra pessoa. Então, nós precisamos ser tomados pelo Espírito Santo e deixarmos o Senhor conduzir as nossas vidas. Então, João 6,63, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, o que traz vida para nós? É a nossa reação, é o querer levar a situação, qualquer que seja o custo, que a outra pessoa entenda, que seja feita a vontade minha, a minha vontade seja feita aqui na terra como eu quero, né? Igualzinho Jesus ensinou a orar, né? Que a minha vontade seja feita aqui na terra, custe o que custar. Nós temos que olhar para essa palavra, irmãos, é o Espírito que vivifica. A carne, as nossas reações, aquilo que a gente acha que é o certo, na carne, para nada aproveita. Por quê? Porque foram as palavras de Jesus que são Espírito e vida para nós. Então, antes de eu reagir, de eu falar alguma coisa, de eu posicionar alguma coisa, a minha vontade é essa. Mas espera aí, deixa eu ver aqui na Bíblia. Aí eu abro lá em Efésios: marido, amai a vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Eu falei, meu Deus, quantas vezes eu tenho errado para com o Senhor e mesmo assim Ele não invalidou o seu sacrifício na cruz por mim, Ele não me riscou. Esposa querida, como Jesus me ama, eu vou amar você, e o Senhor vai me levar a esse entendimento pleno, porque eu sei que a vontade dEle é o que importa para mim. Esposa, seja submissa ao seu marido, como o marido está sendo submisso ao Senhor Jesus, que é o cabeça dele, né? Então, aí as esposas oram: Senhor, me ensina o que é essa submissão. Me ensina. Deus é o cabeça de Cristo. Deus pegou o seu filho e falou: filho, vai ao encontro daqueles que estão perdidos, mas para ir você tem que abrir mão de toda a sua glória.
Isso é submissão, irmãos. Jesus falou, amém, Pai. Amém. É isso que o Senhor quer, é isso que eu vou fazer. Agora, a esposa deve estar submissa ao cabeça, ao marido, como o marido está a Cristo e Cristo a Deus. Então não tem como errar isso. Não tem como o marido chegar e falar, esposa, eu quero que você faça isso porque eu quero. Mas por que, marido? Não, porque eu quero, porque agora eu decidi assim. Mas marido, assim, Evangelho segundo o que está assim esse querer teu? Evangelho segundo Daniel, né? Onde que está na palavra de Deus essa direção clara e objetiva de fazer isso que eu não estou entendendo direito? Então a esposa está submissa, mas como o marido está ao cabeça dele, que é Cristo Jesus, e o verbo encarnado, quer dizer, a própria palavra de Deus. Tem como dar errado, irmãos? Essa vida de casal? Não tem. E nesse contexto, o bom uso das palavras. Olha só. O esposo chega e fala, esposa, é assim que vai ser feito aqui dentro de casa, porque eu quero assim. Talvez, por imposição, a esposa vai ficar quieta, né? Talvez por medo de apanhar, falar, a gente obedece, filhos, vem cá, porque o papai está bravo hoje, e vamos obedecer, vamos ver. Ou o marido, sendo o sacerdote, fala, querida esposa, vem cá, nós vamos ter que mudar algumas coisas aqui em casa. Sabe o que Deus nos fala? A palavra dele diz que a nossa casa tem que ser isso, isso. Por exemplo, vou dar um único exemplo. O esposo está lendo a Bíblia e de repente se compara com aquele lindo versículo que deve estar longe de nós toda gritaria. Aí o Espírito Santo vem e fala assim, olha, como que é dentro da tua casa? Como que é a comunicação audível da tua casa? É gritando? Aí o Espírito Santo fala assim, é assim que eu quero o teu lar. Aí o esposo chega na esposa e fala, esposa, sabe o que o Senhor quer de nós? Longe de vós toda gritaria. E nós estamos falando muito alto. As nossas crianças já estão gritando porque a gente grita. Ficamos gritando de um cômodo para o outro aqui, uma coisa, uma berreira. Então, nós vamos mudar isso aqui em casa, porque a palavra diz que não pode ter gritaria. É diferente, não é, irmãos? Então a esposa ela vai se submeter, porque ele está se submetendo ao cabeça dele. É assim que nós temos que agir. Não estou falando para nenhuma esposa se levantar contra o marido, mas eu peço para as esposas o quê? Auxiliem os maridos. Será que aquilo que os maridos estão falando é tudo que está na Bíblia? Vamos junto, vamos procurar junto. De repente a esposa fala, querido, olha, eu vi isso aqui, na nossa casa ainda não temos essa prática aqui que está na palavra. Oração, né? Jejum, a palavra de Deus. Nossa, instruir a criança no caminho que se deve andar, de manhã, de tarde, à noite, escrever nos murais, escrever, botar como testeira, nossa, tem um monte de instrução como ensinar as crianças aqui. Marido, nós precisamos melhorar um pouco aqui a instrução para os nossos filhos, vamos. Aí o marido é convencido pela palavra, verdade, não estamos fazendo não, vamos fazer então. Bom uso das palavras, isso é comunicação, comunhão, ter em comum. O casal deve sempre voltar ao modelo correto, mesmo que as circunstâncias da vida tiverem desgastado ou sobrecarregado o relacionamento. Somente em Jesus ajustamos o nosso jeito de falar. Às vezes vão pegando um jeitinho, sabe, irmão, de falar? Um jeitinho de falar. E aí vai, às vezes, aquele fala assim, não precisa falar nada não, que ela já entende. Ou ele entende, né? Meia palavra, a bom entendedor, meia palavra basta. Peraí, deixa eu ver aonde, que capítulo que está essa palavra, para bom entendedor, meia palavra basta. Não está na Bíblia isso, então eu preciso me comunicar bem com a minha esposa e a esposa com o esposo. Para onde vai a nossa casa? Quais são as orientações da palavra de Deus? O que Deus quer de nós, como marido e mulher, para com os filhos? O que Deus quer do marido para com a esposa? Da esposa para com o marido? O que Deus quer dos filhos para com os pais? Está todo mundo na jogada, irmãos. Está todo mundo no mesmo barco. E é bom que todos peguem um remo na mão, inclusive os filhos, e ajudem a remar para o mesmo lado, segundo a palavra de Deus. Avançando mais um pouquinho, na vida do casal, vamos ver alguns exemplos de palavras que não devem fazer parte do nosso modo de viver. Página 73 estamos.
algumas palavrinhas aí que não se preocupe nem em querer saber dela, é bom que ela já não faça, e se fizer, hoje é o dia que ela tem que se encerrar dentro de qualquer que seja a casa. Vamos lá, palavras precipitadas. Olha o texto de Provérbios. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um tolo do que dele. Forte essa palavra, né, irmãos? Maior esperança há para um tolo do que para alguém que fala o que pensa. Aquela conversa, isso mexe muito comigo. Que negócio? Não, porque eu falo tudo. Porque eu não tenho trava na língua. Porque do jeito que vem eu respondo. Sabe o que é isso aí? Isso é falta de conhecer o Pai. Isso é insubmissão, isso é pecado. Porque isso é porque o Espírito Santo não está tendo liberdade de agir na vida daquela pessoa. Porque o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, bondade. Então a pessoa que, eu falo mesmo, está pecando. Não tem outra palavra. Está pecando. Porque o tolo é mais bem visto do que essa pessoa. Misericórdia, Senhor. É um exemplo aí, não é? Eu vou me embora dessa casa. Não muda mesmo, então o negócio quer ir embora. E aí fala uma palavra precipitada, não mede, e de repente, se o coração tiver endurecido, e o Espírito Santo não conseguir ali tocar na vida daquele irmão ou da irmã, para que se arrependa logo e volte e peça perdão, isso vai afetar a vida da pessoa que ouviu, e vai gerar amargura, e aí é um que falou errado, o outro que ficou amargurado, e aí o inimigo está assim, saltando de alegria. Olha lá. É um que faz, é o outro que escuta, é um que agora o coração está endurecido, o outro agora também não quer mais perdoar mais, e virou tudo aquilo que o inimigo das nossas almas quer. Palavras ásperas. Provérbios 15:1, a resposta branda ela desvia o furor, mas a palavra dura ela faz o quê? Suscita a ira. Nossa, irmão, às vezes está na hora da confusão, sabe o que nós temos que nos perguntar? Quem vai ser o pacificador? Porque eu tenho certeza, todos os casais aqui já passaram por ajuste, já passamos isso, e vão passar por muitos outros. Mas na hora da conversação ali, que a gente está percebendo que os graus estão aumentando, a coisa está esquentando, ou uma, pode ser ele ou pode ser ela, tem que estar mais em comunhão com Deus, falar assim, não vai chegar a nada, nós vamos nos degladiar aqui, eu vou ser o pacificador. Querida, para tudo, Satanás está entrando por uma brecha que nós abrimos, vamos lançar ele com o rabo e tudo para fora, e vamos orar e buscar a presença do Senhor. Precisa ser ele e precisa ser ela. Não pode ser só ele, só ela. Tem que ser os dois. Mas vocês entendem que no momento ali, um vai ser o pacificador? Um vai ser. Louvado seja o Senhor, que encontre ali entre o marido e a mulher o pacificador para ser usado naquele momento. Precisa. Porque palavras ásperas, elas suscitam ira, irmão. Vem aqui, você está conversando, seja a nível do relacionamento do casal ou com qualquer outra pessoa, e vem uma palavra torta para o teu lado, e você pega e fala assim, quer ver? Eu sei onde que pega. O que ela não gosta de ouvir é isso. E pá! E solta aquilo que ela não gosta. Para ver se solta e já dá uma soprada para ver se pega fogo direto mesmo e acaba com a coisa, para ver se ela cai de costa. Aí ela fala, ele veio com aquela lá, ele tirou do baú aquela, espera aí que eu tenho essa aqui guardada aqui, e suscita ira, é um degradando contra o outro. Misericórdia, Jesus. Isso não é ser discípulo, isso é ser levado pela carne. Então, tomem cuidado, porque as palavras ásperas, elas suscitam a ira. Também temos um outro exemplo de palavras que trazem separação. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que
renova a questão, separa os maiores amigos. Não é encobrir, de esconder o pecado, é de guardar a vida do irmão, é de guardar a vida do esposo, da esposa. Tem uma debilidade, uma necessidade, uma situação, então eu como cristão, eu vou guardar, irmãos, ao ponto de não falar para mais ninguém, porque a partir do momento que eu falar para mais um, eu já cometi pecado. Por quê? Porque é uma situação que o meu irmão está passando por um apuro, e se eu falar para mais alguém, eu estou fofocando, eu não estou tendo a coragem de ajudar quem precisa de ajuda, e estou trazendo para o conhecimento uma outra pessoa que não tem nada a ver com a situação, e aí isso vai gerando contenda, né? Vai separando, vai semeando a separação. Então, quando encobre, a palavra fala que encobre isso aí, a transgressão busca a amizade, aquele que guarda a situação. Eu estou trazendo a unidade, porque agora eu sou um com você para resolver, não vou abrir com mais ninguém. Mas, aquele que renova a questão. Você está sabendo disso? Sabe aquela conversa, irmãos? Sabe aquela conversinha que vem lá do inferno? Você está sabendo disso? E a gente pensa assim, não estou sabendo. Tipo assim, eu preciso saber, faço parte dessa congregação? Eu preciso estar por dentro de tudo que está acontecendo. Não estou sabendo. Mas você não sabe? Menino, mas olha, fulano fez isso, fez aquilo, outro. Vamos orar por eles. Misericórdia, Jesus. Que falsidade. Aonde nós vamos parar? Se não é a pessoa que está envolvida na situação, isso é pecado. Pecado. Eu tenho que voltar na pessoa e falar, por favor, querido, esquece que lá eu pequei contra o meu irmão, eu desnudei a vida do meu irmão. Pecado, irmãos. Cuidado. E nós temos um princípio natural de querer saber das coisas que não nos envolvem. Teve uma determinada situação que a pessoa chegou em mim, então, Daniel, ainda não estava no pastoreio, né? Faz um tempo. Então, Daniel, você viu o que aconteceu com aquele irmãozinho? Eu falei, não vi, mas fica tranquilo, que se fosse para eu ter visto, o próprio Deus tinha permitido isso. Não quero saber. A pessoa fica assim, não, querido, eu quero te ajudar a não pecar, pra você não fofocar. Você ficou sabendo através de quem? Dele mesmo? Não, é uma pessoa muito próxima, né, tentando ajudar, me pediu oração, falei, misericórdia, aonde esse mundo vai parar? Passarinho verde me contou, aí aconteceu um problema, sem saber da questão, eu falei assim para a pessoa, então querido, vamos fazer o seguinte agora eu sei que você sabe da questão, né, e é alguma questão que envolve o fulano, que foi um terceiro que falou para você, olha só, daqui a pouco tem metade da congregação envolvida, né? Numa situaçãozinha que, com amor, chegaria no irmão e falaria, querido, eu quero te amar aqui, te cuidar, por favor, para de fazer isso, cuidado, você está transgredindo a palavra. Quem viu, né? Eu falei, então é o seguinte, agora a situação vai ser a seguinte, eu sei que você sabe porque o outro te falou, então agora eu vou esperar você vir me falar, que você procurou fulano, que foi junto com o ciclano, na pessoa que precisa de ajuda, porque agora eu estou sabendo, e se isso não resolver, eu vou entrar na questão. Beleza? Mas como que agora? Porque eu fiquei sabendo. Falei, então, querido, você perdeu a oportunidade de fazer o que eu acabei de fazer com você aqui. Eu estou com as minhas mãos limpas, eu não sei qual que é a situação, eu estou te ajudando. Então você volta para trás. Mais ou menos a Bíblia já te fala isso aí. Volta no lugar onde você caiu, se arrepende, e depois você começa a andar com Cristo de novo. É simples assim, irmãos. Se o Deus não me chamou, não me colocou na situação para resolver, eu vou ficar sabendo do quê? Então, palavras separadoras. O que acontece? Separa os maiores amigos. Maiores amigos. Também, palavras vãs. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Palavra que não tem nada com nada. Ficar gastando tempo com aquilo que não vale nada. Palavras que não têm uma perspectiva de abençoar a pessoa, né? E muito pior do que isso, palavras que, em vez de abençoar, vão muitas vezes trazer dúvida na vida daqueles que estão ouvindo. E diz que essas palavras vãs são enganadoras. E é por esses enganos que vem a ira de Deus. A pessoa ela pode e está caminhando certinho na vontade do Senhor, e vem uma pessoa ali com palavras que não são para ela, não são de edificação, não são nada, palavras soltas ao vento, doutrinas de homens muitas vezes. E essa pessoa que está caminhando ali certinho com o Senhor, buscando, santificando, de repente, nossa, é verdade, olha, aquele faz isso, aquele faz aquilo outro, aquele faz aquilo outro. E aí começa a olhar, em vez com um olhar de amor e misericórdia, começa a olhar com um olhar de cobrança e apontamento. Então, palavras vãs, contra elas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por quê? Em vez de obedecer a palavra de Deus, obedeceu palavras vãs. Palavras torpes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Oh, Jesus, nos ajuda, todos nós. Todos nós precisamos ter mais graça ainda no falar. Porque a palavra mesmo, antes começou falando Tiago, se aquele que não tropeça em nenhuma palavra, refreia todo o corpo. Então todos nós precisamos que da nossa boca saiam apenas palavras que vão edificar a vida das pessoas. Não palavras que vão trazer confusão, mas que vão edificar a vida daqueles que ouvem. Avançando mais um pouco na vida do casal, alguns exemplos agora de palavras que devem fazer parte da nossa vida. Né, irmãos? Porque é bom a gente saber o que não pode, mas principalmente nós temos que saber o que pode. Eu costumo inclusive dizer o seguinte: a ênfase maior está em nós nos preocuparmos naquilo que nós precisamos fazer. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu faça isso, isso, isso. Tem isso aqui. Bom, eu não tenho certeza se Deus quer que eu faça isso ou não. Então não é para fazer. Deus é claro, Deus é luz. Ele não traz dúvida. E será que isso vem de Deus ou não vem de Deus? Não é um Deus de confusão. Põe em oração, põe diante da palavra de Deus. Se o próprio Deus não confirmar com a sua palavra, com a paz que excede todo entendimento, não vem dele. Então não se preocupe em querer fazer ou em querer ser aquilo que Deus não quer e aquilo que Deus não falou. Então, nós vemos aqui palavras oportunas. Peço para os irmãos só substituir esse texto de Timóteo aí por esse texto de Provérbios 13, 14. Eu vi que deu um entendimento um pouquinho mais próximo, um pouco mais claro a respeito dessas palavras que são oportunas. Porque Provérbios nos diz assim, que o ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Olha, palavras oportunas. Tem alguém, todos nós precisamos ouvir, né? Direção, precisamos de direção. O povo carece por falta de direção. Então, quando tem direção clara e submissão à palavra, eu não vou perecer. Então, quando tem uma situação e vem a palavra de Deus, uma palavra de sabedoria, né? Como falou, o ensino do sábio, é uma fonte para desviar dos laços da morte. É uma palavra oportuna para aquela situação, para livrar o irmão dos laços da morte, para livrar a irmã, para livrar o marido, para livrar a esposa do erro. Isso tem que ser a comunhão do casal. Palavras adequadas. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Sabe, tem palavras, irmãos, são adequadas e tem as inadequadas. Mas quando nós estamos sendo usados por Deus, quão bom é e quão fruto benéfico dará as palavras que saem da boca do homem, né, para edificar a vida do outro. É muito boa, é adequada. Provérbios 12, 18.
palavras que curam, irmãos. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, e tem mesmo. Mas a língua dos sábios, ela é saúde. Então, essas palavras que curam não são palavras à toa. Não existe uma sequência, um dicionário de palavras que curam. Agora, você diz essa palavra porque essa palavra cura. Porque nós somos habitação desse Deus vivo, Deus Altíssimo, pelo seu Espírito Santo que habita em nós. E nós temos que ser usados também para curar as pessoas. Qual a palavra adequada para curar a vida, o físico do meu irmão, a alma do meu irmão que está ferida, o espírito abatido? Tem palavras que são curadoras. Mas ao mesmo tempo temos que tomar cuidado, porque são palavras que são como pontas de espada, que vêm para cutucar. Lembro muito daquela questão, agora você cutucou a onça com vara curta. Se prepara que vem chumbo grosso. Né? Mas antes, se tivesse vindo palavras curadoras, né? O irmão que é, ou a irmã que já é um pouco mais, tem um pouquinho mais, eu ia falar irado, né? Mas, até que a palavra fala irai-vos, mas não pequeis, né? Mas aquele irmão que tem ainda todo aquele controle das suas ações e reações, e aí vem umas palavras e não tem aquele controle, mas se antes de vir uma palavra que cutuca, viesse uma palavra que apacentasse, pronto, a fera estaria ali, tranquilo, não ia virar leão, continuaria um gatinho, tranquilo, né? Não ia ficar leoa, ia ficar ali a gatinha, né? Temos esses apelidos, né, quando estamos, né, nos relacionando no início do casamento, meu leão, né, meu gato, minha gata, né? Depois, parece que as garras não podem querer aparecer depois. Continua o leão, continua a leoa, mas um leão do Senhor, né? Uma leoa do Senhor, dócil, né? Os dois se amando. Então precisamos de palavras curadoras, palavras agradáveis. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Sabe, irmãos, aquela conversa boa de se ouvir, que não dá vontade de interromper? Você está conversando, e aquele irmão e aquela irmã, aquele casal, estamos tendo comunhão, e ali os irmãos, sabe, não tropeçam no falar, que gostoso que é, nossa, eu saí edificado, saio renovado, meu espírito fortalecido, minha fé aumentada, como que eu gosto de sentar, de visitar. Nossa, aquele irmão, eu faço questão até de sentar mais perto, porque eu sei que o que sair da boca dele vai ser para me abençoar, não vai ser, como anteriormente falamos, aquelas piadinhas sem graça, né? Aquela conversa vã, muitas vezes no tempo de comunhão, trazendo assuntos desse mundo aí, que não tem nada a ver com a edificação do corpo de Cristo. Então, palavras que são agradáveis. Fala que a doçura dos lábios aumentará o ensino. As palavras são tão doces que atrai as pessoas para aprenderem de Jesus. Nós temos que também saber como transferir os ensinos que o Senhor tem dado a nós no nosso coração. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, né, na doutrina dos apóstolos, na fé que nós temos em Cristo Jesus, como que o Senhor está nos usando, qual a doçura com que essas palavras estão saindo da nossa boca. A referência é, irmãos, quando nós vemos pessoas sendo edificadas com as nossas palavras. Pô, mas não tem ninguém aqui perto, né? As pessoas parecem que não se achegam, não... Por quê? Porque eu preciso falar e falar melhor. Eu preciso expressar a vida de Cristo. Jesus atraía uma multidão, irmãos. Jesus atraía uma multidão. Por quê? Porque a vida dele era a vida do Pai. A vida dele, a palavra dele, curava, alimentava, edificava, animava. Nós somos discípulos, então é assim que tem que ser. Palavras edificantes. Só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Somente essas palavras devem sair da nossa boca. Só a que for boa para promover edificação. Quantas vezes eu mesmo tropeço nisso? Esqueço de dar a dentada na língua. Por quê? Porque de repente ali numa conversa e eu falei alguma coisa e falei,
é desnecessário, né? Isso aqui não vai virar nada com nada, não tem objetivo nenhum, não vai ter edificação nenhuma em cima dessa palavra. Foi mais uns 5 minutos ali de conversa jogada fora. Poderia ter ido mais ao ponto e ter usado mais 5 minutos para que saíssem palavras que vão promover edificação. Avançando mais um pouquinho aqui na página 75, vamos ver uma questão importantíssima da vida do casal. A oração a dois. Realmente, irmãos, o casal que ora unido, ele permanece unido. Permanece, não estou falando apenas na questão do casamento, eu estou falando em todos os aspectos da vida, de unidade do casal, de decisões, de apontamento para aquilo que vai se fazer, o que não vai se fazer, a educação de filhos, trabalho, ganho, gasto do valor recebido. O casal que ora unido, ele está unido, está se unindo cada vez mais com objetivos únicos. Objetivos únicos. É muito importante para a vida de comunhão e comunicação do casal que estes possam orar juntos, por si mesmo, pelos filhos, pela igreja e por todas as necessidades. É de extrema importância. Hoje mesmo eu abri Efésios capítulo 5 e fui ter um tempo de oração ali com a Leia e com a minha esposa e fomos ler lá. Eu li, né? Deixa eu ler aqui. Marido, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Não, primeiro, né? Esposa, ser submissos para os vossos maridos. Aí, papai, fui lendo. Marido, amai vossas esposas. E na hora que eu estava lendo ali, irmãos, aí como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. E o Senhor já foi falando comigo. E eu já comecei a chorar ali mesmo. E já comecei a orar pedindo perdão para minha esposa. Porque quando eu olho para Cristo, eu estou longe. Estamos muito longe. E é assim que nós temos que andar. Nós não podemos olhar para nós mesmos. Ah, tá bom. A minha esposa está satisfeita com o que tem. Bom, ela sabia com quem ia casar. Né? Não enganei ela. Você era duro de roer mesmo. Orgulho, né, irmão? Mas quando nós olhamos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, o Espírito Santo vem e tem que trazer quebrantamento. Porque senão, nós não estamos sendo movidos pelo Espírito Santo. Ele tem que quebrar um coração endurecido, esse enrijecer de uma perspectiva pessoal, né? De uma arrogância natural do ser humano de saber tudo o que tem que fazer. Senhor, o Senhor me perdoa. Eu preciso aprender contigo a como amar minha esposa. Tem muita coisa que eu estou errando ainda. Por que eu estou errando, Senhor? Eu não estou conseguindo. Por quê? Sugiro isso para os irmãos, casal. Antes de casar, lê lá a vida comum do lar. E ora ao Senhor naquele sentido. Não precisa nem buscar mais. Ora só ali. Até o versículo 30. 1 Pedro, igualmente vós maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vem cá, esposa. Vamos lá, marido. Nós precisamos disso. Isso é item primordial na nossa vida. Nós não podemos deixar isso. Poxa vida, os atropelos da vida, o desgaste, como nós já passamos antes ali, falamos, toda a sobrecarga, o contexto econômico, o sobe e desce de condição financeira, tudo isso afeta e afeta muito diretamente as nossas vidas. Afeta. Por isso que nós precisamos ser coerentes diante da palavra, que nos diz em Hebreus, tem de necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Então, em vez de eu olhar o tempo oportuno para parar para orar, eu tenho que fazer a vontade de Deus, que é parar para orar, porque igualmente, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher,
com o vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se eu não voltar para o cerne da questão em que eu e minha esposa somos um, porque Deus assim determinou através do casamento e da nossa decisão própria e natural, sem imposição, eu não vou buscar orar. Eu não vou, como o André bem colocou ontem, né? Misericórdia. Se nós acharmos que tempo de comunhão com família e de oração é na hora de comer. Eu não sei qual dos heróis da fé, né, lendo aquele livro dos heróis da fé, mas um deles lá, ele chegava a acompanhar a vida de perto assim da congregação, e quando o marido não tinha culto em casa, o marido era repreendido. E nós ouvimos a palavra do Senhor falando conosco ontem, dentro da nossa casa existe uma igreja. E nós homens somos os sacerdotes. Nós precisamos nos posicionar. Mas a mulher também pode. E continuar a auxiliar o marido. Querido, vamos orar, querido. Vamos. Deus quer isso de nós. Vamos orar, vamos separar esse tempo aqui. Né? Já arrumei tudo. Os maridos tendo mais, né, posicionamento. Olha, vamos orar. Inclusive, eu fiz isso. Estava lá na correria de fazer. Eu falei para ela, acaba isso aí que nós vamos parar agora e orar. E aí tinha mais outras coisas para fazer, ela também outras coisas. Eu falei de novo, para o que você está acabando. Aí ela começou outra coisa, eu também. Na hora eu senti, falei, mas peraí, não vamos parar nunca? Não vai parar. Hoje nós temos que parar, né? Nós falamos que nós vamos orar, nós vamos, né? Precisamos buscar o Senhor. Aí eu falei, para o que você está fazendo e nós vamos orar agora. Agora o Senhor está pedindo para nós pararmos de orar. E vamos parar. E o Senhor só me deu essa palavra a respeito da conduta, como tem que ser o lar cristão, marido e mulher. E aí o Senhor fala, irmãos. Tem muitas coisas que nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos nesse momento de oração. Com o esposo e com a esposa. Não tem jeito. A oração a dois deve se tornar uma prática constante. E é preciso que o casal crie esse hábito. Entendamos, irmãos. Isso aqui é muito bom. É essencial. Mas cabe a cada um de nós criarmos esse hábito. Vamos ver então aqui alguns pontos importantes a respeito do resolver alguns conflitos. Dentro da vida do casal é natural, por causa da diferença de um e de outro, que eles se confrontem, né, entre si ali com alguns conflitos. Como fazer, o que fazer, para onde nós vamos, como nós vamos, são pertinentes à vida. Mas a questão é que os conflitos eles não devem dominar a nossa vida. Senão nós ficamos nos conflitos e somos conflitantes. Nós não somos um casal, né? Os ajustes são inerentes à vida do casal. Isso significa que todo casal vai passar por ajustes e até mesmo alguns conflitos. E aí o problema está em passar por ajustes. O problema não está em passar por ajustes ou conflitos. O problema está em não saber superá-los. Todos nós passamos e vamos passar por alguns ajustes, algumas decisões, alguns conflitos muitas vezes, né? O que fazer, como fazer, qual a hora de fazer, e não podemos ficar barrados naquilo ali, achando que pronto, tudo para trás se perdeu porque nós não conseguimos avançar e não temos perspectiva de chegar a lugar nenhum porque isso aqui está nos barrando. É assim que fica a vida do casal. Então, como restaurar a comunhão? Primeiro, um diálogo aberto e franco para esclarecer as eventuais ofensas. Então, né, nós ainda não estamos conseguindo controlar a língua, pequeno órgão. Então, eventualmente, né, irmãos, e vamos crer nisso, que eventualmente nós vamos pisar na bola e falar alguma coisa errada. Vamos repetir eventualmente, né? Não pode ser diariamente. Por favor. Quando acontecer algo eventual, ofender, ser áspero, falar alguma coisa errada ali para a esposa ou a esposa para o marido, o que nós precisamos ter? Um diálogo aberto. Querida, o que você falou para mim, olha, mas você
falou, mas falou tão bem que pegou no ponto da ferida, e a minha vontade era, eu nem quero falar porque aqui senão nós vamos começar a brigar de novo. Vamos ser abertos, ter um diálogo, falar assim, olha, isso me fere. Quando você faz isso comigo, eu fico com sangue nos olhos, eu não... Quando vem com essa palavra, quando vem com essa atitude, isso mexe tanto comigo que a minha vontade, olha, graças a Deus pelas crianças, senão... Né, irmãos? Às vezes o sangue esquenta de uma tal forma que a gente não vai perdendo um pouco. Então, diálogo aberto e franco, porque não podemos esperar que o cônjuge vai entender com o nosso silêncio que nós não gostamos das coisas. Lembramos sempre que nós somos tentados a entender que quem cala consente. Então, de repente, você fez alguma coisa, o outro lado calou, acho que está aceitável. Vamos deixar por isso mesmo. Vamos fazer de novo, e faz mais uma, faz duas, faz três, e vai amargurando, vai trazendo uma sobrecarga na vida do cônjuge. Isso pode ser tanto do marido quanto da esposa. Outro ponto, um arrependimento sincero e confissão do pecado que magoou o cônjuge. Aqui tem duas situações importantes que temos que entender. A primeira é que nós, quando fazemos alguma coisa e pensamos em fazer porque sabemos que a outra não gosta, nós já pecamos de caso pensado mesmo. Eu vou falar assim, eu vou tocar nesse assunto, eu vou fazer isso porque ela não está merecendo, ou ele não está merecendo, então que eu vou fazer isso. Então nós já executamos ali o pecado já pensando na situação. Então, me arrepender, pedir perdão, que inclusive falou, nossa, eu até pensei que você não gosta mesmo disso, mas já que você não gosta, é por isso que eu fiz. E a situação onde o cônjuge fez alguma coisa, falou alguma coisa e não tinha intenção no coração de magoar, que na maioria das vezes é isso. Coisa simples que de repente traz amargura ali. Como que o cônjuge vai ficar sabendo que a esposa ficou magoada ou que o esposo ficou magoado com uma palavra da esposa? Como? Se a parte que ficou ofendida falar. Porque se ficar quieta, a outra pessoa não tem a condição de se arrepender. Então fica achando, nossa, aquilo lá ele falou, ela falou para mim, para me judiar, para me magoar. De repente o cônjuge está tranquilo no seu coração, nem percebeu que fez aquilo lá, que aquela palavra de repente não foi bem colocada. Então não vamos deixar essa névoa, né, em cima de uma situação. Nós temos que ter um arrependimento sincero. E para ter um arrependimento sincero, irmãos, não existe arrependimento. Como que eu vou me arrepender ali se eu não tiver o diálogo aberto, sabendo exatamente o que eu preciso? E também a confissão do pecado que magoou o meu cônjuge. Temos que ser bem transparentes. É só o texto, não é o terceiro ponto, é Provérbios, a referência. 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha, viveu uma vida acorrentado, preso, limitado, porque está faltando chegar no cônjuge e falar, querido, olha, na verdade a minha amargura é essa, o meu pecado é esse, você me perdoa, você me ajuda, você faz alguma coisa que me ajuda, porque eu não posso ficar parado assim, eu tenho que alcançar a misericórdia, eu tenho que ser liberado. Outro ponto, atitude de perdão seguida de um novo compromisso. Irmãos, isso aqui é tão importante quanto o confessar de pecados. Confessar de pecados abre a porta para que o Senhor estabeleça a sua vontade. Mas a pessoa vem e confessa um pecado. O que cabe à outra parte? Perdoar. Está perdoado, meu querido, minha querida, né? Está perdoado, vamos daqui para frente, amém. Mas daqui, amanhã você faz a mesma coisa errada? E depois de amanhã a mesma coisa errada? E depois de amanhã a mesma coisa errada? O perdão abre a porta para a restauração completa. Mas aquele que está errando, diz a palavra, vai e não peques mais, deixa o teu pecado. Senão, parece que vai ficar cutucando ali, até o esposo ou a esposa perdoar 70 vezes 7 por dia, às vezes ficar ali no limite de quase ultrapassar. Tipo assim, não, mas a palavra me dá essa garantia que ele tem que me perdoar 70 vezes 7
por dia. Então, se amanhã eu pecar de novo, ele tem que me perdoar, ela tem que me perdoar, porque Jesus é testemunha e a palavra dele me respalda que... não, irmãos. Uma vida inteligente, uma vida próspera, uma vida que avança no reino de Deus, é reconhecer sim o erro, mas abandonar o erro. Eu tenho uma determinada forma de me expressar com a minha esposa. Minhas palavras até ali, a minha esposa chegou em mim e falou então que fere ela. Poxa vida, essa palavra fere ela. Nunca mais fale desse jeito. Aí depois, lógico, às vezes pelo costume, pelo hábito, acontecer mais umas 2, 3 vezes, contando com a graça e misericórdia do Senhor sobre a vida da esposa, que vai relevar e vai realmente perdoar de novo. Mas depois disso, irmãos, tem que mudar. Olha, esposa, toda vez que você faz isso aqui, olha, eu não gosto, é assim, temos que mudar. Vamos mudar? Vamos mudar. Então muda. Ajuda muito, irmãos. A gente não fica, batendo na mesma tecla, nós avançamos no reino, avançamos naquilo que Deus tem preparado para nós. Colossenses nos diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Olha só que interessante. Revestir de amor, porque é o vínculo da perfeição. Então esse amor, irmãos, vai nos curar e vai transformar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar. O amor de Deus em nós, ele vai estar nos transformando. O Espírito Santo está transformando a nossa vida. Então nós precisamos abandonar a nossa vida costumeira de pecados ou até mesmo de atitudes que não agradam o cônjuge. Atitudes essas que estão em desacordo com a palavra de Deus, é lógico, né? Atitudes que ferem a palavra de Deus. Então eu preciso, em primeiro lugar, ser coerente como discípulo diante de Deus e também abençoar a vida do meu cônjuge com a minha perseverança e falar, não, eu vou mudar. Já aconteceu comigo mesmo. Ela expôs uma situação, né, que eu precisava mudar num detalhe lá. Para mim, detalhe, né? Para ela, já que precisava mudar, não era detalhe, certo? E aí depois eu vi que eu errei, nossa, rapidamente, nossa, Lé, desculpa, eu fiz de novo, tá? Eu tô sabendo que eu tenho que mudar, então beleza, eu tô sabendo. Eu já corri antes dela falar, né? Porque eu tenho que ter consciência, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, não posso ficar pensando, bom, ela vai me perdoando e assim nós vamos vivendo e vamos ver no que vai dar. Não, o Senhor já sabe tudo, tá? Agora as funções de cada cônjuge, relembrando a todos os irmãos. Para que haja harmonia na vida familiar é necessário que o casal conheça e desempenhe o seu papel e funções, já estabelecidas por Deus. Lá em Gênesis o Senhor deixou bem claro, ele disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, para que esteja como diante dele. Olha que coisa mais linda. O Senhor fez dele para ele como diante dele, né, para que seja uma ali com o seu marido. Então o Senhor viu, não é bom, né, que o homem esteja só, ele fez essa esposa, essa ajudadora, como se estivesse diante dele. Por que como, irmãos? Porque a esposa, ela tem um papel tão importante na vida do marido, que quanto mais sabedoria e mais do Senhor ela tiver, mais ela impulsiona o marido a ser e fazer aquilo que Deus quer. Como também o marido tem a mesma condição para com a esposa. Quanto mais o marido se posiciona, quanto mais o marido é o sacerdote, o cabeça, mais ele impulsiona a esposa a ser submissa, né, a estar junto com ele na mesma missão. Então, não tem como falar assim, não, porque o marido não fez, é por isso que a esposa não é, porque a esposa não faz, por isso que o marido não consegue. Deus olha para os dois e, ao mesmo tempo, o Senhor está enxergando um. Então, é importante a condição igual dos dois de empenho, de intercessão, de ânimo.
Poxa vida, eu sou sacerdote da minha casa, sou, mas não estou todo dia que nem um guerreiro, vamos para a luta, agora pode vir Golias que eu estou matando, hoje eu vou acabar com 10.000, né? Tem dia que eu estou sim, mas não tem dia que eu não estou. E graças a Deus, a Leia, me parece que nos dias que eu não estou, é aí que ela está mais fervorosa, mais alerta, mais... Que bênção! Deus sabe o que a gente precisa. Deus une os diferentes justamente para que eles se completem. O problema é quando o casal de discípulo, né, que aí eu já não digo que é discípulo, mas não de Jesus, né? É discípulo de alguma outra doutrina. Tipo assim, não, mas eu não sou porque ele não é. Ou ela não é, ou ele não é porque ela não ajuda. Se eu me preocupar, se eu ver aquilo que o Senhor quer de mim, irmãos, consequentemente estou abençoando a minha esposa. Isso vai fortalecer ela, que vai me abençoar, que então eu vou poder abençoar mais ela, que ela vai me abençoar. E assim, vamos viver felizes para sempre. E Efésios, terminando por aqui, vós mulheres, esse aqui que eu falei para os irmãos, juntem lá com a esposa, leiam esse texto aqui, e aí vocês oram, só sobre o texto, não precisa orar sobre trabalho, sobre criação de filhos, só aqui, já dá pano para manga. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E sabe como nós, maridos, conseguimos ver essa vida abundante de Deus na vida da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa esposa? Pela lavagem, pela purificação, pela limpeza. Sabe quem faz essa limpeza? A palavra. A palavra é bem clara aqui, ó. Purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Então, qual é o norte? Qual é a condição nossa de marido para alcançarmos a vontade do Senhor? Temos que estar aqui diante da palavra. Se a nossa atitude está de acordo com a palavra, isso alcançará a vida das nossas esposas. Esposas, a submissão para o marido também tem que estar diante da palavra. É ela que nos orienta, é ela que nos limpa, é ela que nos dá a segurança de que nós estamos no caminho certo. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Verbo encarnado que se fez carne. É na palavra de Deus, olhando para Jesus, que é toda a palavra, que nós, maridos, vamos conseguir desempenhar a nossa função com clareza e que as nossas esposas vão conseguir desempenhar a sua função com clareza. E nesse momento nada impede do marido com amor falar assim: querida, olha, eu vejo que você precisa, atentar mais para isso aqui, dentro de casa, no cuidado com os filhos, no cuidado com o próprio esposo, no cuidado com ela mesma. Nada impede, é cuidado. Como a esposa fala: marido, olha, estou vendo que seria melhor você atentar mais, olha para isso, olha para isso, olha para isso. Diante da palavra, queridos, é cuidado que vai guardar as nossas casas e vai glorificar a Deus com a nossa submissão à palavra de Deus. Eu até citei um exemplo claro assim, na quarta-feira. Às vezes, tem algumas situações tão simples na nossa vida que o casal, de repente, fica batendo ali e não avança por uma simples decisão.
E o inimigo é tão astuto que parece que vai deturpar tudo errado, por uma simples decisão. Até usei o exemplo da água. De repente o casal, isso vai acontecer com os mais novos, né? Pode acontecer, não é que vai acontecer, tá, irmão? Mas o homem e a mulher vieram de lares diferentes. Então vamos supor que no lar lá do marido, todos eles tranquilamente buscavam água ali na mina, e botavam no filtro e tomavam, então estão todos saudáveis, bonitos, viçosos, tudo bem. E no lar lá da mulher, o hábito era, porque tinha um distribuidor ali do lado, de tomar água mineral comprada. E aí se casam. E aí, olha, o marido, com toda a disposição, pega lá, já compra os galão, vai lá na mina e enche. Aí chega em casa para pôr água para a família beber, para a família, no caso só a esposa, que ainda geralmente é recém-casado. Vamos beber. Não, essa água não pode beber. Mas por que não pode beber? Não, porque tem que ser mineral, porque é mais puro, é isso, é aquilo outro. Realmente, velho, mas eu sempre tomei daquela mina. Estou buscando o mesmo lugar, né? Quase no mesmo poço de Jacó lá, né? Estou buscando o mesmo lugar, olha como é que eu tô, né? Mas eu não sei, eu acho que... Não, mas será? Às vezes, não sei. Aí o marido já responde assim, mas você viu a fraude? A máfia da água, que eles estão enchendo com a água do Semai? Eles estão enchendo o galão com a água do Semai, então. E agora? Lá na mina, eu estou lá buscando a mina. No galão, você não sabe de onde vem. Irmãos, eu não estou falando de uma água mineral. Senta os dois e fala assim, Senhor, né? Não vamos precisar orar para ver o que nós vamos tomar? Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos decidir, querida. Vamos fazer o seguinte, essa semana eu já busquei a água, nós vamos tomar essa água aqui. Semana que vem, no mês que vem, quando acabar essa água aqui, a gente compra água mineral. Vamos ver com qual a gente se adapta melhor, né? Acabou. Entenderam? Mas às vezes, como já fui testemunha disso, dificuldade de decidir que água tomar. Como que Deus, eu fico assim, pensando, irmãos, e vendo Deus, no seu eterno amor, trazendo a união, um homem e uma mulher para a glória dele, e vendo toda a perspectiva que esses dois filhos amados têm de alcançar muitas vidas. Aí Deus fala assim, nossa, pensa comigo, né? Na hora que eles decidirem que água que vão tomar, eu começo a trazer as pessoas para eles cuidar. Eu começo a enviar vidas para eles se preocupar com vidas, porque estão preocupados com água. Eu estou usando o exemplo da água, irmãos, mas você pode colocar o que for, qual é o impedimento que pode estar ocorrendo na tua vida. Talvez não é água, talvez são coisas muito mais sérias. Mas entenda o seguinte, Deus nos quer e nos fez livres, para a glória dele. Sabe o que glorifica a Deus? Frutos. Sabe como nós vamos dar frutos? Se nós estivermos ligados à videira. E quando nós estamos ligados à videira, nós oramos, nós buscamos, nós perdoamos. Nós somos nós expressamos a vida de Cristo naturalmente, não precisamos esforçar para isso. Se é uma água, aí o esposo chega e fala, querido, vamos tomar essa água hoje aqui, porque é a que eu trouxe, tá bom, querido, sem problema, eu sei que é o melhor cuidado que você está dando para a nossa família, é esse aqui. Aí o esposo, poxa vida, ela tomou a água que eu busquei na mina, né, dos meus ancestrais, agora eu vou buscar água lá onde ela está acostumada a tomar também, porque ela, né, e agora? Vixe, agora a coisa apertou. Não tem como mais comprar água mineral? Então, amor, apertou a coisa aqui, vamos pegar água na mina? Vamos, amor. Vamos pegar lá na mina, porque a água passou bem, tranquilo. Amor, deu uma liberada aqui, ó, vamos pedir, o cara vem, entrega aqui, põe no filtro. Vamos? Entenderam, irmãos? O que Deus quer de nós? Que nós sejamos livres, para a glória dele. O Senhor quer e vai trazer muitas vidas. É isso que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus não é nós vencermos as nossas lutas e tribulações apenas. Isso faz parte do pacote. Ele já nos fez livres. Mas Ele nos fez livres para nós frutificarmos. Para onde nós passarmos, as pessoas queiram saber de nós. Aquele amigo no trabalho, aquele vizinho, aquela vizinha, lá na escola, lá em qualquer lugar, que as pessoas vejam em nós a luz de Cristo. E eles possam ouvir, olha, né? Existe um Deus que te ama. Existe um Deus que quer cuidar de você. Existe um Deus que vai além de água mineral, se é da fonte ou não. Amém, queridos?
Pai, é no nome de Jesus que nós oramos a Ti nessa noite, agradecendo pela Tua palavra, Senhor, que nos renova, nos anima, que traz, ó Deus, o Teu refrigério, nos lava, nos purifica, como acabamos de ler, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado mesmo, porque é o Senhor que traz para nós tanto o querer quanto o realizar, vem do Senhor. E nós queremos nos submeter à Tua palavra, Senhor. Nós queremos ir muito além daquilo que nós já enxergamos. Nós queremos, ó Deus, servir mais, nós queremos amar mais com o Teu amor, nós queremos perdoar mais, nós queremos, ó Deus, ter um olhar cada vez maior da plenitude do Teu querer, da Tua obra, Senhor, para nós que somos casais, para que a nossa vida, o nosso lar, o nosso casamento glorifique ao Senhor, que o homem glorifique ao Senhor no seu sacerdócio, que a mulher glorifique ao Senhor também na sua função, Senhor, ali dentro de casa, Pai, para com os filhos, para com o marido, Senhor, sendo auxiliadora idônea. Pai, é tão precioso quando nós olhamos para a ordem que o Senhor determinou para a vida do lar, para a vida do casal. E nós nos submetemos à Tua palavra e pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, nos conduza a toda essa verdade, que possamos viver plenamente essa verdade e possamos levar essa verdade a muitos que ainda não conhecem, aos casais que estão tendo dificuldades aí no mundo, sem conhecer a Tua palavra, com cobranças, Senhor Jesus, com situações adversas que não conseguem avançar, não conseguem expressar amor um para com o outro, porque estão longe da Tua palavra, que nós, cada um de nós aqui, casados, solteiros, todos nós possamos, nessa função de embaixadores, Senhor, da Tua palavra, da Tua salvação, possamos alcançar a muitos, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos, que eles retornem para os seus lares em segurança, acampa Teus anjos ao redor de cada um aqui, Pai. E que essa semana seja uma semana de alegria, de paz na Tua presença, uma semana de bênção, Senhor Jesus, desfrutando da presença e do agir do Teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Até a próxima.